Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Guilherme, e como vocês sabem, no último semestre, eu passei a trabalhar com a professora Laura na disciplina de redação também. A ideia é que hoje a gente faça uma tarefa muito parecida com aquela que fizemos no último encontro síncrono de análise de redação. Então, eu vou compartilhar minha tela e rapidamente nós vamos olhando para alguns elementos que são constitutivos daquilo que caracteriza um texto dissertativo argumentativo. Caso vocês fiquem com alguma dúvida em relação a essa análise, ou em relação a outros materiais, ou a coisas muito pontuais, vocês ainda podem entrar em contato, vocês têm os nossos meios, os meios para chegar até nós, então fiquem bem à vontade e a gente aguarda esse retorno. Caso contrário, nós vamos nos ver lá nos aulões, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí a gente faz essa atividade de uma forma bem rápida, sucinta, tentando dar conta daquilo que é preciso, tá? Só compartilhar aqui. E a redação que nós vamos analisar hoje, ela é do ano de 2016, né? E lá, à época, a temática foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí a redação escolhida é da Larissa Cristiane Ferreira. À época ela tinha 20 anos, quando da escrita. Então, vou fazer a leitura de parágrafo por parágrafo e a gente vai marcando aqueles elementos constitutivos, tá? Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, a gente tem aqui um contexto que é literário, ele se vale de recursos da literatura para contextualizar, e aí percebam a ideia do Brás Cubas, aquele sujeito lá machadiano, trabalhando a questão de não ter filhos para não passar para outras gerações um legado de miséria, de tristezas, de coisas ruins. Então, ele se vale disso, ele puxa algo lá da literatura, bom, vou contextualizar a partir desse sujeito que é o Brás Cubas. E aí ele se vale disso para dizer, olha, Brás Cubas acertou porque não está legal. Por que não está legal? E aí vem a tese dele. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, ele traz a tese dele relacionando com essa ideia do contexto, sempre estabelecendo relação. O contexto não pode estar só jogado ali. E aí, ainda nesse momento de introdução, nesse primeiro movimento, a gente vai ter o quê? A apresentação dos argumentos que serão desenvolvidos. Então, insuficiência de leis é o primeiro argumento que ele vai debater no segundo parágrafo, né? É o argumento que ele vai debater ali no P2. E depois, lenta mudança da mentalidade social é o argumento que ele vai debater no P3. Ao menos é isso que se espera, tá? A ideia é que quando a gente for ler, olhou essa ordem, vai identificar essa ordem logo na sequência. Vamos ver se o autor cumpre com isso, né? É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Então, aqui a ideia era falar sobre questões legais, sobre a legislação,
Então, a gente percebe o uso da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, o documento ápice que rege a boa sociedade, entre muitas aspas, no Brasil. Então, a gente traz essa questão legal para discutir por que há uma insuficiência religiosa, o que é essa insuficiência religiosa. E essa insuficiência religiosa vai se materializar com pessoas achando que uma religião é superior à outra, e aí eu posso ofender quem não segue aquilo que eu sigo a partir dessas visões que são apenas visões diferentes. Então, ok, o primeiro argumento que ele anuncia, ele cumpre, e aí ele se vale de um recurso que é a questão aristotélica para justificar, dizer, olha, isso já vem de muito tempo, esse princípio da justiça. Seguindo aqui, no segundo parágrafo de argumentação, segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima da discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo por conta de vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração em geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. O que a gente tem aqui? Qual que era o compromisso dele? Falar sobre mudança na mentalidade social. Essa mudança, ela é afetada, ela não se materializa, não ocorre de fato, por conta de algo que a autora justifica como o pensamento do Durkheim sobre o fato social. Isso é o que ela vai sustentar a fala, a escrita dela. Por que ela vai sustentar? Que escrita que é essa? A ideia de que a inferioridade, o pensamento de uma inferioridade religiosa é transmitido de geração a geração. Então, essa é a questão social. Vai passando de uma geração a outra como algo descrito lá no fato social que impossibilita essas mudanças na mentalidade social anunciada lá no início. E aí, ele vai seguir agora para um último movimento do texto dissertativo argumentativo nos moldes da prova do Enem, que é a proposta de intervenção. Ok, eu tenho um problema, o que eu faço com esse problema? A gente percebe o uso de um conectivo que vai dar essa ideia de finalização, de encaminhamento para o fim, que é o portanto, e aí aqui podem ser outros, e a gente tem uma retomada da tese. A intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Vamos só conferir ali, olha só. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Algo que é perverso não é bom. Então eu faço esse recapitular de algo que eu já disse lá no início, e aí eu apresento o meu encaminhamento. Sendo assim, cabe ao governo federal constituir delegacias especializadas em crime contra o ódio. Isso é o que deve ser feito. Vamos só marcar de uma cor, ver as cores que a gente vai usar aqui, ficando quase sem cores. Vamos lá. A fim de, e aí percebam esse a fim de separados, tá? Todo ele separado. A ideia aqui é isso, né? Com a finalidade de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Isso é a minha justificativa. Por que o governo federal vai fazer aquilo ali que eu estou indicando? Ainda cabe à escola, e aí é um outro agente, né? Quem também vai fazer. O quê? Criar palestras. Desculpe. Cabe ao governo federal o construir delegacias especializadas é o que vai ser feito. Eu misturei aqui, só um minutinho. Aí, perdão. Então, recapitulando. Governo federal é o agente, construir delegacias especializadas em crime de ódio contra a religião é o que vai ser feito, a fim de atenuar a prática de preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar, é por que fazer.
aqui. Ainda cabe à escola fazer o quê? Criar palestras sobre religiões e suas histórias. É o que vai ser feito, e a gente marcou com esse aqui. Visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país. É o porquê vai ser feito. Então, é a mesma ideia ali do a fim de. Diminuindo, assim, o preconceito religioso. Isso ainda faz parte do a fim de, tá? Isso tudo não ficou no mesmo tom de azul. Aqui. Aqui. Ademais, e aí é um conectivo para mudar de um pensamento para outro, né? De um encaminhamento para outro, a gente usa um conectivo como ademais, outro sim, ainda, ou além disso, são alguns conectivos que vão dar essa ideia de soma, tá? Sempre somando ideias. Quem é o outro sujeito? Quem é o outro agente? A sociedade. No mesmo tom. Deve se mobilizar em redes sociais. Então, o que deve ser feito? Mobilizar em redes sociais. Opa, eu sempre erro o tom do azul. Peraí. Aqui. Com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Então, com o intuito é com a finalidade, pensando em quê? A fim de quê? Ih, aqui misturei as cores tudo, pessoal. Foi mal, só um pouquinho. Aqui, a cabeça já está lá no recesso. Pronto. E aí, assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Isso tudo é o porquê eu vou fazer. Qual que é o motivo para eu fazer tudo isso? E aí, esse motivo, ele vale para as três coisas que foram apresentadas: a ação do governo federal, a ação da escola e a ação da sociedade. A ação do governo federal está descrita aqui está descrita a ação da escola, e aqui está descrita a ação da sociedade. A finalidade está aqui. E aí faltava nesses três textos um porquê, um motivo para fazer. E aí, esse motivo que une, né, as três, esse gancho entre os três. E aqui está esse motivo. Isso é uma forma só de amarrar essas três coisas que foram trazidas. Não necessariamente ele precisaria estar aqui, mas ele complementa essa ideia. Então, é isso, pessoal. A redação ela tem esses movimentos, um contexto para onde eu começo a trazer as minhas ideias, uma tese e os meus argumentos. Eu desenvolvo esses argumentos com base em algum pensamento, em algum dado, em algum fato concreto, e aí as outras tantas formas de argumentação que a gente viu. E depois, na conclusão, eu vou apresentar aqueles elementos básicos que a gente já olhou também. Que mais? Outra coisa, a ideia do Brasil, ela vai perpassando todos os parágrafos, olhem só, aqui no Brasil, governo federal brasileiro, então tudo isso porque o tema traz essa questão de no Brasil, então esse lugar do país, né, da nação. E, por fim, o contexto aqui, a gente retoma a questão do Brás Cubas, ele está amarrado lá com o início, ó, Brás Cubas e Brás Cubas. Então, há essa conexão, um texto, um diálogo entre as partes do texto que funciona como uma peça completa, tá? A ideia é olhar para o texto como um todo, e não como parágrafos, não como partes. Bueno, pessoal, era isso que a gente tinha pensado para esse momento. E agora vocês ficam com esse material, espero que aproveitem. Um bom Natal, um bom Ano Novo e nós vamos nos falando, mantemos contato. Um abraço, fiquem bem, se cuidem.